Voltamos com o programa Hora da Saúde, hoje sobre exames de imagem no dia a dia. E para continuar o assunto, nós recebemos agora o Dr. Rodrigo Ribeiro Rossini. Ele é médico radiologista do Hospital de Amor, com subespecialidade em neuroradiologia e radiologia de cabeça e pescoço. Oi, doutor Rodrigo, que bom que aceitou nosso convite, obrigada. Muito obrigado, fico muito honrado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, né, Marcelo? Exatamente, Glaucia. Doutor Rodrigo, para a gente começar, quais são os principais exames de imagem que existem? Fala pra gente como é que eles funcionam. Bom, a radiologia é uma especialidade médica, né, que inclui, né, inicialmente, se chama radiologia devido ao raio-x, né, e do raio-x derivou a tomografia computadorizada, que é um exame que é a base de raio-x, exige radiação. Então nós temos o raio-x, a tomografia computadorizada, a ultrassonografia, ressonância magnética, densitometria óssea, né? E além disso, né, algumas outras derivações. Os procedimentos guiados por imagem, por exame de imagem, também são da especialidade da radiologia. Nossa, tem muita coisa, cada um para um uso muito específico. Exatamente, e inclusive hoje a radiologia existe as subespecialidades, né? Então, devido a esse boom que a radiologia deu, né, ela está em quase todas as áreas da medicina, então tem-se a necessidade de subespecializar. Então, por isso que a radiologia está como está hoje. Rodrigo, e você falou uma série de exames, como é que funciona cada um deles? E o uso de cada um? Então, cada exame tem a sua indicação. É importante frisar que o exame por si só, ele não é suficiente, né? Igual o Marcelo falou, muito bem dito no bloco anterior, o exame de imagem ele é complementar, ele complementa o raciocínio do médico que está solicitando. Então a gente precisa inicialmente ter avaliação clínica e a partir daí é que é feito a solicitação de determinado exame. Então cada exame serve para avaliar determinada estrutura. Não é porque a ressonância magnética, por exemplo, que surgiu depois do raio-x, que ele é um exame mais aperfeiçoado, mais especializado. Não é assim que funciona. Cada exame de imagem tem a sua indicação e cada exame de imagem ele vai responder um questionamento que o médico que está atendendo o paciente precisa saber. E aí tem que ser um uso muito específico e esse trabalho conjunto dessa equipe. Justamente. Então, às vezes existe essa expectativa do paciente, vou pedir uma ressonância porque ela é mais moderna, ela vai ver melhor uma dor que eu tenho na coluna. E às vezes o que você precisa é uma tomografia, justamente porque ela vai ver melhor esse tipo de estrutura, pela maneira como ela processa a imagem, do que a ressonância, né? A gente precisa ter essa noção e isso vai ser muito utilizado na conversa entre o clínico e o seu paciente. O que acontece com muita frequência, às vezes mais na saúde suplementar do que na saúde pública, é uma demanda que surge dentro do consultório já encomendada. Eu vim porque eu quero esse exame. E a gente precisa entender, na verdade, o que motiva a querer aquele exame. Porque às vezes não tem correlação entre a sua intenção, o que você quer saber, e o que o exame vai te entregar, vai te proporcionar. Algumas fases da vida elas são marcadas por solicitação de exames adequados para aquela faixa etária ou para aquela condição de saúde, condição de vida, como a gestação, por exemplo. Mas nem sempre a solicitação do exame de imagem vai fazer alguma modificação de conduta ou de resposta, vai trazer resposta que o paciente procura. Às vezes essa resposta está mais na entrevista clínica do que em qualquer outra coisa. Então, Rodrigo, e quais são as principais aplicações dos exames de imagem no dia a dia? A radiologia está em quase todas as áreas da medicina, né? Então, sempre, né, é importante frisar o que o Marcelo acabou de falar, ela é complementar ao raciocínio clínico, então dependendo da indicação, ela vai ter a sua utilidade. Hoje a radiologia está, desde programas de screening, de rastreamento de doenças, aqui foi muito bem falado a mamografia, né, e eu quero citar aqui um projeto pioneiro que o hospital tem, que ele tem uma carreta de tomografia para rastrear neoplasia de pulmão em pacientes que têm as indicações já estão bem estabelecidas. Diagnósticos, desde diagnósticos mais simples até diagnósticos mais que abrangem todo o corpo, né? Então, também ela é usada para
para planejamento cirúrgico. Então, o paciente, eventualmente, vou dar um exemplo oncológico, né, tumores, o cirurgião precisa saber onde está determinada estrutura para não lesar, às vezes os vasos, né, alguma estrutura está junto do tumor, e com o exame de imagem a gente consegue dar essa informação ao cirurgião, né, aonde ele fica mais fácil o acesso, aonde ele consegue, até onde ele pode ir, qual estrutura ele pode poupar, né, e ainda tem a radiologia intervencionista, né, que são procedimentos guiados por imagem. Então hoje a gente consegue, por exemplo, tratar, vou dar um exemplo, de tumores hepáticos, tumores pulmonares com radioablação. Então a gente, com uma agulha, a gente consegue ali e a gente consegue tratar aquela lesão. É um procedimento que tem, é menos invasivo, né? Então ele vai lesar menos estruturas, o tempo de recuperação é menor, né? Então são algumas das aplicações da radiologia. Olha, é bem vasto, né? É bem vasto, é interessante às vezes alguns procedimentos cirúrgicos que utilizam os dispositivos de radiologia durante a execução, então às vezes cirurgias ortopédicas, que durante o procedimento você vai com um arco de raio-x para poder avaliar se a prótese está bem posicionada, bem fixada, às vezes alterações cardiológicas que vão precisar de intervenção para você colocar o stent, aquela molinha lá no coração, você vai se guiar por uma imagem radiológica, e tudo isso faz parte de uma dimensão de intervenções que vão crescendo por conta do avanço tecnológico. Então, a radiologia e a radioterapia são especialidades que estão muito vinculadas com o avanço de condições técnicas mesmo, né? Então, quando surge o raio-x, não se tinha condição técnica de se criar uma ressonância, que você não tinha conhecimento de eletrônica para isso, por exemplo. E de lá para cá, muito se modificou em relação ao processamento de imagem, ao surgimento dos computadores, daquilo que você precisa de infraestrutura para poder gerar essa qualidade e esse aparato todo tecnológico para ter esse exame à sua disposição. E os exames de imagem, eles servem para ver a aparência de um órgão, a aparência de uma estrutura? Sim, os exames de imagem, eu falo que eles alcançam onde os nossos olhos não alcançam, né? Então, ele consegue determinada estrutura, ele pode ser visualizado com alguns exames, né? Eu vou citar o exemplo agora que o Marcelo citou, né, de lesões no joelho, por exemplo, né? Muitas lesões eu consigo visualizar com raio-x, estruturas ósseas. Mas, por exemplo, se eu quiser avaliar tendões, né, se eu quiser avaliar menisco, que são estruturas que a gente chama de estruturas de partes moles, a ressonância já é o melhor exame indicado para isso. Então, vai depender do que eu preciso enxergar, do que o médico que está solicitando o exame precisa visualizar para ele poder solicitar o exame adequado. Então, os exames de ultrassom, eles conseguem visualizar estrutura de partes moles abdominais, né, tireoide, são exames muito solicitados na prática clínica. Né? Existem outros exames, por exemplo, a densitometria consegue avaliar a densidade óssea, para avaliar se a pessoa tem osteopenia, osteoporose. Então, é uma gama ampla, né, que a gente consegue enxergar com os exames de imagem. E os exames de imagem, eles podem servir para mais aplicações além do diagnóstico? Sim, eles além do diagnóstico, eles, igual eu disse, para o rastreamento, né? Uhum. No caso de mamografia ou agora que a gente tem esse projeto de rastreamento de câncer de pulmão, ele pode ser utilizado no tratamento para tratar lesões, né? São cirurgias, são procedimentos menos invasivos do que às vezes a cirurgia aberta. Ele pode ser usado para programação cirúrgica, né? Como eu disse, para tentar detectar determinada estrutura, o que é normal, até onde o cirurgião pode chegar, e também para o segmento, né? Então, às vezes, a pessoa faz o tratamento, a gente quer visualizar, a gente precisa enxergar como foi a resposta a esse tratamento. Então, a radiologia está no dia a dia de quase todas as especialidades. E a impressão que a gente tem é que esses exames estão sendo usados cada vez mais. Sim, até mesmo para você ter mais nível de segurança em relação às questões. Imagina você em relação a um acesso venoso central, que é um procedimento utilizado na emergência e que você precisa fazer isso com muita frequência, às vezes na UTI. Você pode fazer o exame às cegas, utilizando seu conhecimento das estruturas anatômicas, ou você pode fazer ele guiado por ultrassom.
Guiado por ultrassom, você vai ter um nível de precisão muito maior, porque você está observando exatamente onde você vai introduzir a agulha, aonde está passando a cânula do fio guia, você tem essa noção, você está observando. É como se a gente fosse dirigir um carro vendado. Qual a maior chance de a gente provocar um acidente? Olhando para a via de condução ou vendado com os olhos, utilizando outras situações de referência do nosso conhecimento ali? É mais ou menos a mesma situação em relação aos procedimentos que são de intervenção e que são guiados por imagens, como o caso do ultrassom. Isso, além de economizar em relação a recurso, tempo, né? Então, o tempo cirúrgico diminui, às vezes, o tempo para você tomar uma decisão de intervir ou não diminui, você também aumenta a segurança para o paciente, porque você diminui o risco de complicações que são derivadas, às vezes, de um erro de técnica, uma variação anatômica, né? Como no caso também da gestante, né? Para ver a saúde do bebê é fundamental. Exato, o ultrassom hoje na ginecologia obstetrícia está disseminado, né? Muitos obstetras, eles têm até inclusive em consultório, né? Justamente para avaliar, eles têm muito mais parâmetro para avaliar, né? O bebê, por exemplo, né? Então isso é importantíssimo, né? Por exemplo, os exames de imagem estão sendo utilizados não só pelo radiologista, né? Por outras especialidades também, né? Vide aqui o obstetra, o anestesista, às vezes para acessar, ter um acesso periférico, às vezes guiar a punção, o cardiologista faz o ecocardiograma. Então, hoje em dia, devido ao conhecimento que os médicos foram tendo com o crescimento, com as novas tecnologias, eles foram implantando os equipamentos para poder melhor atender o seu paciente. E o mais realizado ainda é o raio-x? Depende. Né? Como eu disse, tem as indicações. Né? Vou dar um exemplo aqui no nosso parque do Hospital de Amor. Né? São realizados em torno de 7.000 exames por dia, né? Incluindo o hospital, o adulto, o pediátrico e o São Judas Tadeu. Né? Desses, aproximadamente por dia, 2.000 são raio-x. Então, a maioria é tomografia. A maioria é tomografia. Isso depende muito da realidade do lugar, então. Da realidade do lugar, e aqui a gente está falando de um cenário oncológico, em que a tomografia ela tem muito valor para você tomar conduta, avaliar, poder dimensionar, fazer o rastreamento. Agora, se você estiver falando de um hospital ortopédico, muito provavelmente lá vai ser o raio-x. Uma clínica obstétrica vai ser a ultrassonografia. Justamente porque cada exame ele atende a uma necessidade diferente clínica, né? Clinicamente. A gente estava comentando ali sobre o uso de radiointervenção. Dentro da ginecologia, hoje existe uma subespecialidade que é a medicina fetal, em que você vai ter procedimentos que são essenciais você ter o ultrassom ali à sua disposição para poder intervir intraútero. Tudo isso vai acontecendo de maneira que a gente vai tendo a tecnologia aumentando e a necessidade de aprimoramento técnico e de utilização de recursos cada vez aumentando também. E a nossa saúde é que vai ganhando, né? Com certeza. A gente se despede agora, viu, Rodrigo, você aí de casa do Dr. Marcelo. Marcelo, muito obrigada mais uma vez por estar conosco em mais esse Hora da Saúde. É sempre um prazer, Glaucia. Dr. Rodrigo continua aqui com a gente, né, Dr. Rodrigo? Muito obrigado. E você aí de casa também continua conosco. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre exames por imagem no dia a dia.